Aqui em Gênesis 24, só para a gente fazer um resumo do que fala o capítulo, fala sobre Abraão já tendo uma idade avançada. Nessa altura ele tinha mais ou menos uns 120 anos, um pouco mais. Isaac já era um homem, um adulto formado. E Abraão estava ali com a incumbência de poder preparar uma noiva, uma esposa para o seu filho, para que pudesse dar continuidade na promessa que Deus fez, que através da sua descendência ele ia, enfim, fazer a sua obra, conceder aquela terra de Canaã. E Abraão, por conta das suas condições físicas, porque o ideal e o comum era que o próprio pai fosse à casa da pretendente, a família da noiva. Assim, era a tradição judaica em relação a preparar um casamento, pois os próprios jovens, moço e moça, não tinham a autonomia ou a independência, Leonardo, mas eram os pais que se reuniam. E geralmente a família do pai do noivo ia até a residência da pretendente e ali, enfim, acordavam as coisas e viam se ia de fato efetuar-se. Mas só que Abraão está em Canaã, Israel, muito distante da sua terra natal, Mesopotâmia, lá em cima, na antiga Babilônia. Hoje a gente tem ali o território do Kuwait, Iraque, entre outros. E por conta da distância e da sua idade, não era algo muito favorável para Abraão viajar dias e dias cansativos. Lembrando que a gente não tinha, naquela época, os recursos, porque a gente está falando de mais ou menos uns 3.700, 3.800 anos atrás. Então, hoje pensar numa distância de alguns quilômetros é fácil para a gente se deslocar. Temos a comodidade até de pedir um transporte que para na porta da nossa casa e nos leva até o local desejado. Mas Abraão, o melhor que poderia ter ali era uma viagem ligada nos camelos, mas dias e dias, praticamente uma semana para ir, 5 dias para ir, 5 para voltar. Então, exige saúde, exige de fato uma condição boa. Abraão, não tendo essa condição, ele vai chamar o seu servo mais antigo, nascido de sua casa, pelo que vemos em Gênesis 15, Eliezer de Damasco, nascido da Damascena. Aqui ele vai incumbir a missão para o seu servo, para que ele vá no lugar representando-o. É como se ele dissesse: vá me representando até lá a Mesopotâmia, além do rio Eufrates, e de lá você vai trazer uma mulher para ser esposa do meu filho Isaac. Porque Abraão não queria tomar do próprio território dos cananeus uma mulher para o seu filho, porque ele queria que a vontade de Deus e a ordenança era que de lá do meio da parentela dele, Deus teria uma esposa preparada para o seu filho. Abraão já está vivendo ali há décadas. O seu filho já está numa idade a qual ele precisa formar sua própria família. E Abraão vai dizer: olha, você de forma alguma, Eliezer, vai levar o meu filho. Porque Eliezer chega a perguntar: mas se lá, quando eu chegar, a mulher a qual eu disser que é para voltar comigo, para que possa se casar com Isaac, ela não quiser vir, devo levar Isaac? Ele vai dizer: não, cautela, não tire ele daqui para levar para lá. De alguma forma, Abraão entendia que a vontade de Deus era que do meio lá da parentela alguém viesse. E você acompanha isso na leitura de todo o capítulo 24. Abraão, ele não tem a certeza, porque pelo menos o texto não afirma. Ele não diz assim para o seu servo: pode ir que garantidamente alguma mulher do meio da minha parentela vai voltar contigo. Ele só diz assim: olha, o anjo do Senhor vai adiante de ti. Por exemplo, aqui o verso 7, o Senhor Deus do céu que me tirou da casa de meu pai e da minha terra natal e que me falou e jurou dizendo: a tua descendência eu darei esta terra. Aí Abraão vai dizer: então, esse mesmo Deus que falou isso, ele enviará o seu anjo que vai adiante de ti, vai te preceder
e tu vai tomar a esposa lá para o meu filho. Mas ele diz assim, mas também, se porventura esta tal não quiser voltar contigo, você está desobrigado do juramento. Abraão fez ali um juramento, colocou o servo para prometer de forma qual na época era um juramento, a mão debaixo da coxa. Ele cumpre ali um propósito, mas Abraão dá a condição: olha, você está livre, vá lá, então somente faça a tua parte. Se você não conseguir voltar com ela, você fez a sua parte. Eu quero abrir só um parênteses aqui agora para dizer para você: faça a sua parte. Porque se no fim das contas, de repente, não sair como você pode estar acreditando, faça o seu melhor, o melhor da sua consciência diante de Deus. Faça o melhor que você possa diante da consciência que você tem no Evangelho. E busque mais e mais o Senhor, porque o Evangelho se revela de fé em fé. Mas aquilo que você já foi iluminado, e que você tem consciência diante de Deus na sinceridade melhor que há no seu coração, faça. Abraão está dizendo, tão somente vá, mas Abraão confiava no Deus que começou a promessa. Abraão já tinha dito lá atrás, anos antes, quando Isaac ainda era de repente só um sonho distante: como posso eu ter um filho? Eu sou idoso, minha mulher também, além de ser estéril. Eu vou ter que dar tudo aquilo que o Senhor me proporcionou como prosperidade vai ficar para o servo, vai ficar para Eliezer, eu não tenho descendência. Mas Deus vai dizer, não, vai ser de você. Abraão é fruto de impossíveis. Abraão ele já vem de algo que nem era para começar nele, porque quando Deus chama sim Abraão na Mesopotâmia, mas é o pai dele que vem vindo guiando a família. E se o pai dele de repente não parasse no meio do caminho, era o pai que chegaria em Canaã, ainda que a continuidade fosse por meio de Abraão. Mas o pai, quando perde um filho, chamado Naor, no meio da trajetória, ele para numa cidade que não chega aonde Deus queria. E ali o nome da cidade leva o nome do próprio filho, chamado Arã. Só depois que o pai Tera, pai de Abraão, morre, aí Deus vai falar com ele de novo: agora sai daí, dessa terra que você está, no meio do caminho, porque você ainda não chegou onde eu quero. Agora você é o patriarca, é o chefe da família, é você que vai guiar todo mundo. Vai, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão, ele não fica parado perguntando, pelo menos a Bíblia não relata, ele não fica, mas Senhor, me dê as coordenadas exatas para que eu possa ir para onde o Senhor está dizendo, porque se eu não sei para onde é, como eu irei? Abraão, a Bíblia vai dizer que ele simplesmente segue e vai. E quando ele menos percebe, ele está no lugar aonde Deus queria que ele estivesse. Abraão, ele tem um início já de chamado, aonde ele precisa crer. Porque ele simplesmente ouve o chamado, mas não tem a certeza de onde é e como chegar. Mas é necessário viver pela fé. Abraão creu e saiu. Mas Abraão vai passar por diversos conflitos, inclusive lá na frente é quando ele está, mesmo vindo de vitória contra os reis mais poderosos dos seus dias, após sequestrarem seu sobrinho Ló, e ele vai lá e prepara 318 servos da sua casa e consegue vitória. Abraão vence os inimigos mais fortes. Abraão é rico em prosperidade, ouro, prata, gados e toda sorte de rebanhos. Muitos servos, Deus o prosperou de forma absurda e abundante. Mas no capítulo 15, após uma vitória, um encontro com uma figura que já representava Cristo, chamado Melquisedeque, Abraão mostra que ele tem um medo que é maior do que os adversários externos. Por isso Deus aparece já conhecendo, mesmo que Abraão não fale. Deus sabe, como o pastor Rodário disse, ele conhece seus pensamentos, e ainda que a palavra não tinha chegado à sua língua, ela já está clara diante de Deus. Deus conhece as suas profundezas, as suas vísceras. Deus vai se apresentar mais uma vez dizendo assim: não temas, eu sou teu escudo e o teu galardão. Para que Abraão precisa de escudo se ele já acabou de vir de uma guerra onde venceu os principais exércitos e os reis mais poderosos? Ele é vitorioso, nem mais guerra nenhuma está acontecendo, já acabou. Eu sou teu escudo, que palavra é essa, Deus? Não tem sentido. Já foi então, já me deu a vitória.
Eu sou o teu galardão. Para que recompensa? O Senhor já me deu tanta riqueza, eu não estou precisando. É porque Deus conhecia as lutas maiores que Abraão tinha, e não era dos adversários externos, era contra si próprio. Deus está querendo dizer: você acabou de vencer os principais adversários, só que na verdade o seu arquirrival ainda está aí, e você não está tendo disposição e força para derrotá-lo. Quem é, Senhor? Você mesmo. Por isso Deus está dizendo: eu sou o teu escudo e o teu galardão, não para você vencer somente as guerras exteriores, como Paulo vai dizer, por fora combates, mas por dentro temores. Eu sou contigo para vencer o inferno, e saiba que vencer o inferno não é mais difícil que vencer sua própria carne. O demônio você pode até amarrar, é claro, você não vai ficar governado de pecado, isso, aquilo. Não temos tempo para ficar com essas aberturas que você já sabe. Mas o diabo você pode derrotar resistindo a ele, se você se sujeitar a Deus, resistir ao diabo, ele vai fugir de ti. Mas e você mesmo? A tua carne, as tuas dúvidas, os teus medos, os desejos, as paixões. Será que é repreendeu e pronto, saiu? Não. Vai exigir de você uma vida a qual nós já sabemos. Renúncia, busca, cheio de espírito, é por aí. Então Deus está dizendo: eu sei tua principal luta. Tem coisas que você está vencendo até mesmo do lado de fora, do seu trabalho, na sua vizinhança, em outros contextos. Mas existe uma guerra acontecendo na vida do povo que está ouvindo essa palavra. Uma batalha travada contra o seu próprio ser. Uma batalha ferrenha contra o seu eu. Mas o Senhor aparece para dizer: não temas, Abraão. Eu sou o teu escudo, o teu galardão. Contra quem? Contra você mesmo. Você pode perder para você, mas se o Senhor de fato habitar o teu coração, se tu temes, se tu amas, se tu não vai desistir dele, ele mesmo é a tua fortaleza contra ti, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, a graça dele te basta, e ele vai te dar vitória contra ti mesmo. Não desista. Substitua o seu jugo pelo dele, que é leve, o fardo é leve, é suave. Abraão é fruto de confrontos, de conflitos, e ele não sabe esperar, e ele vai se envolver depois com Agar, vai ter um filho, porque não aguentou esperar muito tempo a promessa se cumprir, porque Abraão não é perfeito. Por isso que com 99 anos, depois de já estar andando décadas, e ter só uma promessa, ela não ter se cumprido, mas está perto de se cumprir, ele vai gerar Isaac agora na sua vida dele, a própria mulher Sara. Deus aparece dizendo para ele: Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. Abraão já com 99 anos. Porque Deus sabe que é necessário ele nos visitar e nos revisitar. Na verdade, ele nos habita, mas entenda, eu estou dizendo que é necessário essa consciência ser presente em nós. E Deus sempre vai voltar com uma palavra, uma hora ou outra, dizendo: ande na minha presença e seja perfeito. Porque perfeito na Bíblia fala sobre amadurecimento, fala sobre aperfeiçoamento, fala sobre crescimento frutificando em misericórdia, fala sobre estar crescendo na presença de Deus, em graça, conhecimento e sabedoria. E Deus sabe, pode ter passado décadas, Abraão ter tido vitórias, ter tido obediências, desobediências, momentos bons, mas Deus sempre vai reaparecer para dizer: anda na minha presença, seja perfeito. Ele não desiste. Então eu e você não podemos desistir também. Nós somos frutos de alguém que não desistiu, mas que foi até o final da via crucis, da via dolorosa. Esse Abraão, ele crê e vai dizer assim: Eliezer, vai, só faça a tua parte. Ele cria que no fundo alguma mulher da sua parentela voltaria com seu servo, lá da terra da Mesopotâmia. Eliezer, ele vai, monta os camelos, prepara uma comitiva e vai em viagem, dias de viagem, levando ouro, prata. O capítulo relata isso. Ele vai levando muitos presentes para quando encontrasse a pretendente de Isaac. Era assim que se fazia também o dote, o pagamento, para poder ali preparar um casamento. Tinha uma recompensa para a família da noiva aí, por conta de muitos detalhes. E ele vai, e Eliezer, esse servo, ele vai orar ao Senhor. Veja o que diz o verso de número 10: tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo à Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água, a praga de hora em que as moças saem a tirar água. E disse consigo: Senhor Deus de meu senhor Abraão, ó Senhor Deus, ele ora. Aqui ele vai pedir um sinal a Deus.
E ele crendo que o Deus do seu senhor Abraão iria respondê-lo, que o Deus que disse através de Abraão e que o incumbiu essa missão, iria honrá-lo. Ele pede um sinal a Deus e Deus vai responder tudo como ele pediu ao Senhor. Senhor, me dá um sinal. A moça pode pedir água. Eu não estou dizendo que temos que ser viciados em sinais, irmão. Quanto mais você cresce na fé, menos você fica pedindo sinal a Deus. Isso é coisa de... Aqui Eliezer é alguém que não tem um relacionamento direto com Deus. Ele é servo de Abraão. Ele pode até ter ali, mas ele não é o amigo de Deus como Abraão. E pode ter buscado. Pode ter tido relacionamento, sim, vivia com Abraão. Mas só que sinais... Com o tempo, já não é para aquele que vai ser aperfeiçoado, porque você vai aprendendo que basta a palavra. Agora, é claro, você pode orar por milagres, só que quanto mais você vai crescendo, menos você fica, Deus, agora toca nessa parte aqui para ver se é tudo. Deus ele vai te tratando conforme é necessário e te estima para o crescimento. Não adianta você querer ficar no mesmo estágio. Eu lembro que no começo da minha caminhada, não faz muito tempo, vou fazer 15 anos que eu me converti, e muitas vezes eu ficava assim, confirma com sim. E se não for não, tu toca com não. Mas Deus vê meu coração em inocência. E muitas coisas Deus vai trabalhando. Mas Ele vai te chamando para você ir se solidificando no Espírito, na palavra. E você não vai ficar, mas Deus, agora se alguém virar aquela rua ali naquele momento, o cachorro se ele dobrar a pata. Não! Você vai viver pela fé, senão você agora Abraão ia ficar assim, mas se aquela folha ali rolar, é aquele o caminho. Ali que é Canaã é porque passou um gato e bebeu água. Não! Deus vai te dando experiência, maturidade. E você vai desenvolvendo. E se você não desistir, você vai perseverando. E você vai crescendo. E vai cada vez mais aprendendo. E se errar, levanta. E se cair, vai. E assim vai, meu filho, até que se consuma. Aí Deus responde. As coisas acontecem. Ele recebe a testificação. Era impossível, praticamente. Abraão não disse assim: vai lá na Mesopotâmia e entra na rua tal. A minha família, ela pode ser que esteja no bairro tal. Não. A mesma coisa do chamado de Abraão. Vai, eu não sei nem para onde eu vou, mas Deus disse, eu estou indo. Aqui ele só fala assim, vai lá na Mesopotâmia. Mas eu falo para você, Roberto, tem como tu ir lá em São Paulo e achar alguém da minha família? Hoje tem Google, de repente tu vai buscar parente. Mas antes não tinha nada, nem rede social, nem nada. Então imagina Eliezer, eu vou, mas na Mesopotâmia não é tão pequena assim não, né? Vamos achar parente de Abraão, na qual ele já saiu, tem mais de décadas de lá, né? A gente vai perguntando, né? Vai que dentro daquelas milhares de pessoas alguém se identifica. Mas ele vai, porque ele acredita na palavra que estava debaixo da vontade de Deus, não era qualquer palavra, qualquer direcionamento, por um afã e por uma visão carnal, ele vai. E ele vai chegar exatamente em quem devia chegar. Essa palavra é para nos ensinar. Se você tão somente viver pela fé na palavra e andar na direção de Deus, você pode não saber o amanhã e exatamente os detalhes. Mas uma coisa é certa: Deus há de honrar a sua fé na palavra. O interessante é que depois que ele testifica, e ele vai dizer, Senhor, obrigado, os sinais que eu te pedi, tu me deste. Aí é o texto que a gente leu, ele vai se inclinar e vai adorar agradecendo, bendito seja o Senhor, Deus de meu Senhor Abraão, que me retirou, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade, verso 27. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou. Veja aqui, se Provérbio 22:6 a palavra diz para ensinar o pequenino no caminho que ele deve andar, imagine se Deus mesmo não ia fazer você alcançar o que ele quer se você estiver no caminho, sendo que ele é o próprio caminho. Você está entendendo isso? Então aqui, estando no caminho, o Senhor me guiou. Agora, fora do caminho, não adianta ficar pedindo, Deus me guia, Deus me guia, Deus me guia. Esteja no caminho e Ele é o seu guia. Ele vai conduzir. Conserte teus pés nas veredas. Pastor Marco, na escola dominical, falava, olha, é como pisar certinho no encaixe do pé de Jesus. E se você pisar um pouquinho fora, tem que ir lá. 1 João 2,6 tem que andar como ele andou. E se pisou um pouquinho fora, volta. Porque Isaías 53 diz, pelas suas pisaduras fomos sarados. Se encaixar o pé exatamente aonde ele pisa, aonde ele quer, segundo a palavra, tem cura e o sarado de Deus vem pela
das pegadas que ele já passou por nós. Agora, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes do meu Senhor. O interessante aqui é que ele vai chegar, vai contar a história para Rebeca, Rebeca vai levar, ele vai chegar até Labão. Labão vai saber, o homem está cheio de ouro aí. Olha aqui, que é o peregrino, olha, vamos lá, meu pai vai entrar, meu filho, fica à vontade. Esse é um pobre feito, eu já não sei. Eu só sei que foi assim que ele tratou. No verso 33, preste bem atenção. Gênesis 24, 33. Quando o servo de Abraão já está dentro da casa da parentela, que já achou milagrosamente a parentela de Abraão, e identificou quem era a mulher que deveria ser levada para casar com Isaac. Verso 33. Diante de Eliezer, colocaram comida. O homem está viajando há vários dias, é claro que levaram provisão para o caminho. Mas aqui, ele já está ali, cansado. A mulher já pegou uma água, já deu para ele. Natural ele chegar e sentar e falar, pô, deixa eu comer um negócio, eu tenho um negócio para contar, mas... Não! Verso 33, diante dele puseram comida, porém ele disse, não comerei enquanto não expuser o propósito a que venho. E aí eu anotei um negócio interessante. Primeiro o propósito de Deus, depois o meu deleite. O meu saciar vai vir depois, mas ele mesmo também tem que ser em Deus, porque é o próprio Deus que nos supre em todas as coisas. Veja que o compromisso de Eliezer. Eu não vou comer enquanto eu não expuser, enquanto eu não contar o propósito a que eu vim. Em outras palavras, priorize o propósito e depois você faça as coisas secundárias. Primeiro é foco. Aqui o servo tem foco, ele podia parar e quebrar, criar uma cisão, mas ele decide não romper o processo. Ele está dizendo, eu já cheguei aqui debaixo de um propósito e eu vou dar continuidade nele. O que importa menos, depois eu vejo, ainda que seja lícito, ainda que seja legal, mas o propósito tem que ser dado continuidade. Labão responde e vai dizer, então tá dando conta. Irmão, se você tiver foco no propósito, não vai ser o outro que vai tirar de você. Aqui, quando ele fala, eu vou continuar, Labão só quer dizer, então continue falando. É assim que funciona na tua vida. Só você mesmo pode. Lembra, Abraão, que o pior adversário é você. Se você quebrar o processo, o propósito, agora se você quiser dar continuidade, não há ninguém. Até os próprios que de repente poderiam quebrar, vão olhar para você e vão dizer, não tem como parar. Um determinado, uma determinada vez, pode falar o que você quer que eu vou ouvir. Agora ele vai relatar tudo aqui. Ele vai contar tudinho para Labão, o propósito. Olha, Deus abençoou Abraão e Abraão ficou rico. O teu parente que saiu daqui há décadas, ele vai contar tudo e como foi, e por que está ali, e como foi o encontro com Rebeca. Ele vai fazer a narrativa inteira. Olha o que o verso 45 diz. Considerava ainda eu assim no meu íntimo quando saiu Rebeca trazendo seu cântaro. Ele orou ao Senhor pedindo sinal, mas ele não orou e deixou para lá. Ele continuou no seu íntimo em oração e ligado com Deus. E aí, quando aconteceu, ele já estava andando em ligação com Deus. Agora, depois que ele conta tudo, verso 48, prostrando-me, adorei ao Senhor e bendisse Deus do meu Senhor Abraão, que me havia concedido por um caminho direito, conduzido por um caminho direito. Aqui ele ainda está contando, a fim de tomar para o filho do meu Senhor, filho do seu parente. Agora, pois, olha isso, no verso 48, lá atrás ele está dizendo, a gente leu no verso 27, estando no caminho o Senhor me guiou. Aqui ele ainda aperfeiçoa a fala quando ele está contando para Labão. Deus me conduziu por um caminho, mas ele ainda acrescentou um caminho direito. É assim que Deus quer conduzir a minha e a tua vida. Ainda que nos nossos caminhos hajam pedras, buracos, subidas, descidas, vales, desertos, escute, dias de viagem, seja cansativo, mas quando esse homem está testemunhando o caminho que Deus o guiou, ele está dizendo, eu fui debaixo de um propósito em obediência, Deus me guiou por um caminho direito. O meu caminho e o teu pode até ter dificuldades, é apertado, é estreito e tem intempéries, mas se é o caminho de Deus, ele é caminho direito, ele é caminho perfeito, ele é caminho certo. Agora, se não for de Deus, pode ser uma estrada linda, reta, bonitinha, mas não vai dar num bom lugar, é espaçoso, é largo e o fim é morte. Ande com Deus, mesmo que haja dificuldade, Ele há de honrar
verdade com o meu Senhor, fazei-me saber se você, ou se não, declare-me para que eu vá. Olha o verso 49. Ele acaba de contar tudo para Labão. A comida está ali na mesa. E ele não está se distraindo com a comida. Imagina aquele cheiro, aquela fome já. Mas ele está dizendo assim, ó, bom, já te contei tudo que eu vim fazer aqui. Mas olha a decisão que ele vai colocar. Olha, se você aceitar o propósito, me faça saber. Mas se não, já me fala logo que eu vou. Ele está dizendo assim, ó, nem perca tempo com esse banquete, porque eu só vou comer dele se ele estiver alinhado ao propósito. Olha o que ele está dizendo. Me dá logo a resposta. Se eu vou voltar daqui levando Rebeca, ou se a resposta de vocês é não. Porque se for não, eu já estou indo embora. Ele está dizendo, eu não tenho tempo a perder na tua mesa se ela não estiver afinada com a vontade de Deus. A vontade de Deus é que eu volte levando Rebeca. Mas se a resposta de vocês é não, eu também não tenho tempo a perder com esse banquete, porque ele está fora, ele não está batendo com Deus mandou. Não participo da sua mesa. E nem tenho tempo a perder. E ele vai dizer no verso 50, Labão vai responder junto com Betuel, não, isso tudo que você falou procede do Senhor. Nada temos a dizer fora da sua verdade. Eis que Rebeca na tua presença, toma, vai, leva ela para a filha do teu Senhor, segundo a palavra do Senhor, vai levar. Agora no verso 52, o que Eliezer vai fazer? Bom, já recebi a resposta que é sim, liberaram Rebeca, acreditaram na palavra. O que ele podia fazer? Então já traz logo já o banquete que agora já cumpriu o propósito. Mas no verso 52, o que ele faz de novo? Assim como Deus confirmou para ele a mulher que era, ele orou, verso 52, tendo ouvido o servo de Abraão as palavras, prostrou-se em terra diante de Deus, porque ele não estava afobado para já sair comendo aquela comida daquela mesa. Mesmo já tendo a resposta, ele para e se lembra, peraí, para que eu vou sair correndo? Olha o que o louvor estava dizendo, eu corro para ti, Senhor. Ele já tinha o direito, fala assim, ó, beleza, fechou o acordo, já traz logo esse negócio, essa pizzaria, aqui, delícia que eu estou com fome. Não, ele está dizendo, que é isso? Primeiro é Deus de novo, ainda que eu esteja com fome, a minha fome maior é mais uma vez me prostrar, eu manter um espírito de gratidão, porque nem só porque ele me abençoou, que eu já vou esquecer e vou sair correndo, então eu já estava querendo aquilo. Não, eu quero a ti primeiro, Pai. A fome pode aumentar só mais um pouquinho, mas eu vou me prostrar de novo, porque quem tem fome de Deus não perde a oportunidade. Ele se prostra antes, ele se prostra durante, ele se prostra depois. Ele vai se prostrar em terra diante do Senhor, vai tirar as joias de ouro e prata e vai abençoar Rebeca. Verso 54. Depois comeram e beberam, ele e os homens que estavam com ele, e passaram a noite. A tentação estava diante dele, mas quem tem propósito não se deixa seduzir. Aleluia, Jesus. O último verso 54. Depois que eles comeram e beberam, veja aqui, na continuidade, ó, comeram, passaram a noite, e de madrugada, quando se levantaram, disse o servo, permita que eu volte logo para meu senhor Abraão. Olha aí se a gente termina o último ponto. Mas o irmão e a mãe da moça disseram, não, fica ainda com a gente alguns dias, pelo menos uns 10 dias. Porque estão dizendo, você vai levar nossa filha embora para casar com Isaac? Então deixa a gente ter pelo menos uns 10 dias ainda com ela para despedir, a gente faz uma festinha, tá? E depois vocês vão. Ele está dizendo, verso 56, não me detenhas, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada, permitiu que eu volte ao meu Senhor. Aí eles vão dizer, então tá bom, chame a moça e vamos ouvi-la pessoalmente, o que ela vai dizer. Rebeca vai dizer sim, e vamos embora. Sabe o que ele está ensinando aqui? Mesmo depois daquela batalha ter sido vencida, eles já terem a resposta. Chegou a hora de comer, chegou a hora de descansar, porque há tempo para todas as coisas, irmão. Mas não coloque isso à frente da vontade de Deus e do propósito. Vá, permaneça focado, não quebre o processo. Escute isso, estamos terminando. Não quebre o processo por conta de algo que é até bom, mas não se compara com a sublimidade do propósito. Aí veja bem, eles comeram e passaram a noite. Eles podiam dormir até de manhã, descansar bem. Já vieram de longe, vários dias de viagem. Foi desgastante contar tudo, esperar a resposta.
mas ele se levanta de madrugada, não espera nem o dia clarear. Sabe o que ele está dizendo? Até o tempo de descansar e de aproveitar e comemorar não pode durar muito tempo. Porque o propósito de Deus ainda não acabou. Eu tenho que levar a Rebeca de volta comigo. Sabe o que ele está dizendo? Continue constante e quando chegar o tempo certo de você regozijar aquela vitória, mas até para você desfrutar da vitória, não gaste muito tempo relaxado. Sabe por quê? Porque não há tempo a ficar se perdendo, porque o propósito de Deus na sua vida ainda há muita coisa para se cumprir. Ele podia pelo menos esperar o sol nascer, dormiu de noite, mas de madrugada já levantou, como quem diz: ei, o quanto antes a gente retomar a caminhada, melhor nos será, porque até para usufruir do conforto que Deus me dá, eu não posso deixar o conforto roubar muito tempo de mim. Eu preciso já aproveitar, mas saber que a jornada ainda continua. Foi só um refrigério para renovar as energias, alimentar e renovar, mas já estou de pé de novo. Aí fica mais 10 dias, meu filho, não fico nem mais 10 minutos, porque o propósito ainda não terminou. Eles vão embora e vai levar Rebeca para Isaac. E aqui o final desse capítulo é aquela analogia que representa o casamento de Cristo com a igreja. O servo de Abraão, Eliezer, representa o Espírito Santo. Rebeca representa a igreja. Isaac representa a Cristo. Sabe o que ele está nos ensinando? Eliezer estava apressado para poder fazer logo a noiva e encontrar com o noivo. Você não está entendendo? Tu pode até dar uma descansada, mas não perde muito tempo não, porque o Espírito Santo tem pressa, porque o encontro está chegando. E ele está dizendo: Deus vai nos dando vitória. Deu vitória a Abraão contra os reis, está dando vitória a Abraão contra si mesmo, está fazendo milagres, nos deu vitória aqui, estamos conseguindo levar a Rebeca de volta. Mas ele está dizendo: isso é só uma parte da batalha. A guerra, ela vai até que o encontro do noivo com a noiva aconteça. Sabe o que Eliezer está dizendo para nós através dessa mensagem do Espírito Santo? Enquanto não chegar o dia e a hora, levanta-te e apressa para que o propósito da sua vida seja concluído até o final. Uma parte você já tem cumprido, mas ainda falta a outra. Qual? Até que o Senhor venha. Tem comida, tem bebida, tem descanso. Não tem só